Capítulo 37. Jeremias. Subtítulo: Jeremias é preso. Zedequias, filho de Josias, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, constituiu rei na terra de Judá, reinou em lugar de Joaquim, filho de Jeoaquim. Mas nem ele, nem seus servos, nem o povo da terra deram ouvidos às palavras que o Senhor havia falado por intermédio do profeta Jeremias. Mas o rei Zedequias enviou Jeucal, filho de Selêmias, e Sofônias, filho do sacerdote Maazéias, ao profeta Jeremias, para lhe dizerem: suplica agora por nós ao Senhor, nosso Deus. Ora, Jeremias andava livremente entre o povo, pois ainda não havia sido preso. O exército do faraó havia saído do Egito quando os babilônios, que estavam sitiando Jerusalém, ouviram essa notícia. Retiraram-se de Jerusalém. E a palavra do Senhor veio ao profeta Jeremias. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: assim direis ao rei de Judá, que vos enviou para me consultar: o exército do faraó, que saiu em vosso socorro, voltará para sua terra no Egito. Os babilônios voltarão, atacarão e conquistarão esta cidade e a queimarão. Assim diz o Senhor: não enganeis a vós mesmos, dizendo: sem dúvida os babilônios baterão em retirada, pois eles não se retirarão. Porque ainda que derrotasseis todo o exército dos babilônios que vos ataca, e entre eles ficassem apenas homens feridos, assim mesmo se levantariam, cada um na sua tenda, e queimariam esta cidade. Quando o exército dos babilônios bateu em retirada de Jerusalém por causa do exército do faraó, Jeremias saiu de Jerusalém para ir à terra de Benjamim, para receber ali a sua herança no meio do povo. E quando ele estava à porta de Benjamim, achava-se ali um capitão da guarda, cujo nome era Jerias, filho de Selemias, filho de Ananias, que prendeu o profeta Jeremias, dizendo: tu estás desertando para os babilônios. E Jeremias disse: isso não é verdade, não estou desertando para os babilônios. Mas ele não lhe deu ouvidos, de modo que prendeu Jeremias e o levou aos chefes. E os chefes ficaram furiosos com Jeremias e o açoitaram e o aprisionaram na casa de Jonatas, o escrivão, pois a haviam transformado em cárcere. Subtítulo: Zedequias pede orientação a Jeremias. Jeremias foi levado para uma cela no subsolo da casa, e ali ficou durante muitos dias. Então o rei Zedequias mandou soltá-lo e perguntou-lhe em seu palácio secretamente: há alguma palavra da parte do Senhor? Respondeu Jeremias: há. E acrescentou: serás entregue nas mãos do rei da Babilônia. Jeremias disse ainda ao rei Zedequias: em que tenho pecado contra ti, contra teus servos e contra este povo, para que me pusesseis na prisão? Onde estão agora os vossos profetas, que vos profetizavam, dizendo: o rei da Babilônia não atacará a vós, nem a esta terra? Mas ouve agora, ó rei, meu senhor, aceita agora a súplica que te faço. Não me mandes de volta à casa de Jonatas, o escriba, para que eu não morra ali. Então o rei Zedequias deu ordens para que pusessem Jeremias no pátio da guarda e lhe dessem diariamente um pedaço de pão da rua dos padeiros, até que se esgotasse todo o pão da cidade. Então Jeremias ficou no pátio da guarda. Capítulo 38. Jeremias. Subtítulo: Jeremias é lançado numa cisterna. Então Cefatias, filho de Matã, Gedalias, filho de Pazur, Jeucal, filho de Selêmias, e Pazur, filho de Malquias, ouviram as palavras que Jeremias anunciava a todo o povo, dizendo: assim diz o Senhor: quem ficar nesta cidade morrerá pela espada, pela fome e pela peste. Mas quem se render aos babilônios viverá, pois a sua vida lhe será entregue como despojo, e viverá. Assim diz o Senhor: esta cidade certamente será entregue nas mãos do exército do rei da Babilônia, e ele a conquistará.
Então os chefes disseram ao rei: Este homem deve morrer, porque, ao dizer essas palavras, está desanimando os guerreiros que restam nesta cidade e todo o povo, porque este homem não busca paz para este povo, mas sua desgraça. O rei Zedequias disse: Ele está em vossas mãos, porque não é o rei que vos fará oposição. Então pegaram Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no pátio da guarda, e desceram Jeremias com cordas. Mas na cisterna não havia água, apenas lama, e Jeremias atolou na lama. O etíope Ebed-Meleque, oficial que servia no palácio real, soube que haviam lançado Jeremias na cisterna. Enquanto o rei estava sentado à porta de Benjamim, Ebed-Meleque saiu do palácio e foi falar ao rei: Ó rei, senhor meu, estes homens agiram mal em tudo quanto fizeram ao profeta Jeremias, lançando-o na cisterna. É certo que morrerá no lugar onde se acha, por causa da fome, pois acabou-se o pão da cidade. Então o rei deu estas ordens a Ebed-Meleque, o etíope: Leva contigo 3 homens daqui e tira da cisterna o profeta Jeremias, antes que morra. Assim, Ebed-Meleque levou consigo os homens e entrou no palácio real, debaixo da tesouraria, e pegou dali uns trapos velhos e rasgados, e roupas velhas, e com cordas os baixou a Jeremias na cisterna. E Ebed-Meleque, o etíope, disse a Jeremias: Põe agora debaixo dos braços estes trapos velhos e rasgados, de modo que fiquem entre os braços e as cordas. E Jeremias fez isso. E tiraram Jeremias com as cordas e o alcançaram na cisterna, e Jeremias ficou no pátio da guarda. Subtítulo: Jeremias tem outra conversa secreta com Zedequias. Então o rei Zedequias deu ordens para que levassem o profeta Jeremias à sua presença, na terceira entrada da casa do Senhor. E o rei disse a Jeremias: Vou perguntar-te uma coisa, não me escondas nada. Jeremias disse a Zedequias: Se te responder, não me matarás? Mesmo que te aconselhe, não me ouvirás. Então o rei Zedequias jurou secretamente a Jeremias: Como vive o Senhor, que nos deu a vida, não te matarei, nem te entregarei nas mãos destes homens que procuram matá-lo. Subtítulo: O rei é advertido a render-se aos babilônios. Então Jeremias disse a Zedequias: Assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel: Se te renderes aos príncipes do rei da Babilônia, tua vida será poupada e esta cidade não será queimada, e vivereis tu e tua família. Mas, se não te renderes aos príncipes do rei da Babilônia, então esta cidade será entregue nas mãos dos babilônios, que a queimarão, e tu não escaparás das mãos deles. O rei Zedequias disse a Jeremias: Tenho medo dos judeus, que já se renderam aos babilônios. E se eu for entregue nas suas mãos, eles me maltratarão. Mas Jeremias disse: Não te entregarão. Peço-te, ouve a voz do Senhor, conforme te falo. Tudo irá bem contigo, e a tua vida será poupada. Mas se não te renderes, esta é a palavra que o Senhor me mostrou. Então todas as mulheres que ficaram no palácio real de Judá serão levadas aos príncipes do rei da Babilônia, e elas mesmas dirão: Os teus amigos em quem confiavas te enganaram e prevaleceram contra ti, e agora os teus pés estão afundados na lama, e eles te abandonaram. Todas as tuas mulheres e os teus filhos serão levados para fora aos babilônios. E tu não escaparás das suas mãos, mas serás aprisionado pelo rei da Babilônia, e esta cidade será queimada. Então Zedequias disse a Jeremias: Ninguém fique sabendo desta conversa, caso contrário morrerás. Se os chefes souberem que conversei contigo, forem te encontrar e disserem: Conta-nos agora o que disseste ao rei e o que o rei te disse, não nos escondas nada para que não te matemos. Então lhes dirás:
fiz um pedido ao rei para que ele não me mandasse de volta à casa de Jonatas, para não morrer ali. Então todos os chefes foram a Jeremias e o interrogaram. E ele lhes respondeu conforme todas as palavras que o rei lhe havia ordenado. Assim não lhe fizeram mais perguntas, pois ninguém havia ouvido a conversa com o rei. E Jeremias ficou no pátio da guarda, até o dia em que Jerusalém foi invadida. Capítulo 39. Jeremias. Subtítulo: Nabucodonosor conquista Jerusalém e livra Jeremias. No 9º ano de Zedequias, rei de Judá, no 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército vieram contra Jerusalém e a cercaram. No 9º dia do 4º mês do 11º ano de Zedequias, abriram uma brecha no muro da cidade. E todos os príncipes do rei da Babilônia foram e se sentaram na porta do meio. Eram eles Nergal-Sarezer de Sangar, Nebo-Sarsequim, chefe de oficiais, Nergal-Sarezer, alto oficial, e com eles todos os outros príncipes do rei da Babilônia. Quando Zedequias, rei de Judá, e todos os guerreiros os viram, fugiram da cidade de noite, pelo caminho do jardim do rei, pela porta entre os dois muros, e seguiram pelo caminho da Arabá. Mas o exército dos babilônios os perseguiu, e alcançaram Zedequias nas campinas de Jericó. Então o prenderam e o levaram a Nabucodonosor, rei da Babilônia, que estava em Ribla, na terra de Ramate. E o rei o sentenciou. E o rei da Babilônia matou os filhos de Zedequias diante dele em Ribla. O rei da Babilônia também matou todos os nobres de Judá. Cegou os olhos de Zedequias e o prendeu com correntes de bronze, para levá-lo para a Babilônia. Os babilônios incendiaram o palácio real e as casas do povo, e derrubaram os muros de Jerusalém. Então Nebuzaradã, capitão da guarda, levou para a Babilônia o povo que havia restado na cidade, os desertores que já haviam se entregado a ele e outros que haviam ficado. Mas Nebuzaradã, capitão da guarda, deixou ficar na terra de Judá somente alguns pobres dentre o povo, que nada possuíam, e deu-lhes vinhas e campos. Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia ordenado acerca de Jeremias a Nebuzaradã, capitão da guarda, dizendo: leva-o e cuida bem dele, e não lhe causes mal algum, mas atende-o no que te pedir. Então Nebuzaradã, capitão da guarda, Nebuzasban, Rabsares, Nergal-Sarezer, Rabemage e todos os príncipes do rei de Babilônia mandaram retirar Jeremias do pátio da guarda e o entregaram a Gedálias, filho de Aicã, filho de Safã, para que o levasse para casa. Assim ele permaneceu entre o povo. A palavra do Senhor viera a Jeremias, estando ele ainda preso no pátio da guarda. Vai e fala a Ebed-Meleque, o etíope. Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: estou para cumprir as minhas palavras sobre esta cidade, com catástrofe e não com prosperidade. Naquele dia elas se cumprirão diante de ti, mas eu te livrarei naquele dia, diz o Senhor, e não serás entregue nas mãos dos homens a quem temes, pois certamente te salvarei, e não cairás pela espada, mas terás a tua vida como despojo, porquanto confiaste em mim, diz o Senhor.